E olha, com a repercussão das questões do Enem voltadas para o agronegócio, a FPA cobrou um posicionamento do INEP. 3 temas foram debatidos na reunião semanal da FPA. O primeiro sobre o veto do marco temporal, o segundo a respeito da conectividade rural e segurança no campo, e o terceiro foi o que causou mais polêmica no setor, sendo tratado com notas de repúdio de diferentes entidades do agro, as questões do Enem em relação às atividades agropecuárias. Nós tomamos posições muito claras, muito duras em relação a essa questão da doutrinação ideológica, numa prova que é para acessar a universidade, ou seja, infelizmente ela sendo usada para doutrinar os nossos estudantes, a gente não pode aceitar isso de jeito nenhum. Está pautado para a Comissão de Agricultura a convocação do ministro da Educação, também da ministra do Meio Ambiente, por outros assuntos já da semana passada, outras 4 comissões da Câmara com convocações de ministros, ou seja, a reação do Congresso tem sido muito dura em relação a isso. Aqui dentro da frente parlamentar, nosso posicionamento é muito claro em relação à questão subjetiva dessas questões apresentadas no Enem e que nós não vamos aceitar que elas mantenham dessa maneira. Os alunos não tinham como ter uma formação, uma opinião formada sobre esses temas quando as respostas são extremamente subjetivas, e eu particularmente, que acabei de ler toda a prova e tentar resolver os exercícios, vi que nessa questão, por exemplo, do Cerrado, que é a questão 89, que foi a que mais causou discussões, para mim todas as respostas são incorretas, ou seja, ela é extremamente subjetiva, não existe fundamentação técnica alguma em relação a isso, e nós não vamos aceitar. Vamos deixar muito claro que o INEP tem que se posicionar, tem que anular essas questões, dar pontuação para todos os estudantes, fazer com que eles sejam obviamente beneficiados, não queremos atrapalhar estudante nenhum do Brasil, mas infelizmente essa doutrinação ideológica numa prova importante quanto o Enem de acesso às universidades é vergonhosa, mostra o caráter totalmente ideológico de ocupação do Estado e patrulhamento ideológico do Estado, e a gente não vai aceitar de maneira alguma. Não só nessa questão do agro, existem várias outras questões que foram apresentadas ali que geraram bastante questionamento nosso. A reação não é só da FPA, diversas outras frentes parlamentares também estão reagindo, diversos setores também estão reagindo, porque é realmente vexatório uma prova para praticamente 4 milhões de estudantes do Brasil passar por textos completamente equivocados, sem comprovação científica, que questionam até a nossa Embrapa. Em relação ao marco temporal, a novela continua. O presidente da FPA declarou que o momento de negociação e análise do texto já passou. Os vetos precisam ser pautados, mas ele esclarece que a votação da reforma tributária é um caso à parte. Nós temos uma sessão marcada do Congresso Nacional para o dia 9. Essa sessão só vai ocorrer, nós só deixaremos ela ocorrer se os vetos do marco temporal estiverem pautados para quinta-feira, e uma coisa não afeta diretamente a outra de maneira. O Congresso é o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, e os líderes partidários. Isso está extremamente claro de que nós não aceitaríamos fazer uma sessão do Congresso Nacional, nem na Câmara, nem no Senado, se não tiver o veto 30, né, que é o veto do marco temporal, e em momento algum nós condicionamos tramitação de reforma tributária ou algo nesse sentido. O secretário de Agricultura do Estado de São Paulo participou do debate acerca da conectividade rural. A gente precisa levar a internet para 100% do campo do Estado de São Paulo e do Brasil. Isso vai gerar dignidade, inclusão e muito aumento na produção. A Embrapa fez um estudo para nós em São Paulo. Hoje quase 70% dos produtores de São Paulo estão no vazio. Se a gente levasse a internet, a gente ia ter um aumento de quase 20% na produção do Estado de São Paulo. Então a gente quer levar a internet com sensoriamento. Falamos também sobre outros assuntos como transição energética, como a TER Digital, que é assistência técnica de extensão rural digital, que São Paulo quer puxar a fila disso no Brasil. Hoje nós temos lá 500 técnicos da CAT para atender mais de 400 mil produtores. Todos os estados no Mercosul entenderam que chegou a hora da gente oferecer uma assistência técnica digital aos nossos produtores.